paz do Senhor Jesus para a vida. Espero que vocês sejam bem. Se não tiver, vão ficar pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Por quê? Se você não estiver bem, vai ficar. Porque a palavra de Deus nos garante isso. Ela garante nos libertar, nos restaurar, nos curar, nos edificar, nos transformar as nossas vidas. Então, se você não está bem, a palavra de Deus tem esse poder de transformar as nossas vidas. Seja lá em que área da sua vida você está precisando. Por isso que eu sempre estou aconselhando, lê Bíblia. Ai de mim se não fosse a palavra de Deus. Porque antes de eu me converter, eu já passei por muitas lutas, por muitas adversidades. Mas eu te confesso para você que eu não sabia lidar com aquilo. Hoje eu sei lidar, porque eu me alimento da palavra de Deus, eu busco na presença de Deus, e hoje eu sei lidar com muitas situações que antes eu não saberia lidar, e hoje eu sei, para a honra e para a glória dele, não é para minha, porque eu sou uma pessoa ilimitada. Quem me capacita é Deus, quem te capacita é o próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. Então hoje eu quero te falar a respeito do processo. Eu quero que você saiba que todos nós precisamos entrar no processo. E todos nós precisamos sair do processo quando nós estivermos prontos, preparados. Eu quero que você saiba que no final do processo há uma mesa, há um banquete preparado para mim e para você. Então eu quero que você saiba que Deus não vai dar nada para mim e para você sem antes permitir o processo. Porque é no processo que somos lapidados, é no processo que nós somos moldados, preparados para entrar no novo de Deus. Então Deus conhece as minhas limitações e as suas, conhece as minhas fraquezas e as suas fraquezas. Então se Deus vê que eu e você, para acessar o novo, nós precisamos ser moldados, nós vamos. E há um tipo de processo que Deus permite que eu e você entramos nele, para fazer eu e você entender que é Deus que pode todas as coisas. Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas por conta própria. Até achamos que é tudo por nossa conta, que tudo acontece por minha causa. E aí Deus vem cá e para você, me para e nos joga dentro de um processo. E ali, minha irmã, meu irmão, vai doer, vai sangrar. Não tem? Então eu quero que você saiba que o processo, ele traz dor. Ele faz com que muitas vezes eu e você pensa em desistir, mas deixa eu ser boca de Deus para sua vida. Persistência, perseverança. O que Deus quer de mim e de você é persistência, obediência. E se você serve um Deus todo-poderoso, você está no caminho do Senhor e está passando pelo processo, então minha irmã, meu irmão, você não precisa ficar preocupado. Mesmo que traz dor, você precisa apenas buscar no Senhor te fortalecer, te ajudar a passar pelo processo. Não tem? Porque no processo Ele está conosco. A palavra de Deus diz lá no Salmo 23, o próprio Davi falando, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ou seja, não importa o processo. O que importa no momento, para mim e para você, saber que Deus está em todos comigo e com você. A palavra de Deus diz que quando Deus tirou o povo dele, o povo de Israel, lá da escravidão da terra do Egito, e usou Moisés para isso, Deus conduziu aquele povo pelo deserto. Eu fiquei assim perguntando, mas Deus não tinha outro caminho para o Senhor levar não? Mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo que fala muito sobre deserto. E eu aprendi com Deus que para nos preparar, Ele nos joga no deserto, que é o processo. Mas eu fiquei observando que toda a travessia daquele povo, Deus estava com ele. Você pode ler o livro de Êxodo, que você vai ver Deus o tempo inteiro conduzindo aquele povo através da vida de Moisés. E Deus tinha feito uma promessa para aquele povo antes mesmo dele ser liberto do cativeiro lá do Egito, que ia mandar eles para uma terra que manda leite e mel, uma terra boa, produtiva, né? Onde eles iam entrar lá já tinha coisa já plantada. Era uma terra boa. Mas antes Deus advertiu aquele povo o que eles não deveriam fazer, né? Beleza, eles foram. Só que no meio do deserto, que é no meio do processo, infelizmente, aquele povo não suportou o processo e ficaram para trás. E a Bíblia nos garante que somente Caleb e Josué entrou na terra prometida e os filhos daquele povo que estava lá, porque os pais não entraram. O que eu quero dizer para você
com esta palavra de Deus, onde Deus falou ao meu coração, que no final do deserto havia uma terra farta, ou seja, uma mesa preparada. E quem teve acesso? Somente Caleb e Josué e os filhos daquele povo. Então, minha irmã, meu irmão, quer viver os planos de Deus, quer entrar no real propósito de Deus, quer entrar e mergulhar de cabeça para viver o que Deus tem lá no final do deserto? Então, é persistência, perseverança. Abra a tua Bíblia aí, por favor, por gentileza, em Isaías capítulo 40, versículo 31. E hoje eu quero te falar para você o processo da águia. E quando eu estava lendo, pesquisando esse processo da águia que ela tinha, que acontecia na vida da águia, eu me identifiquei, porque eu já passei por tanta dor nessa minha vida, né, pelo esse processo. Hoje eu estou passando, né, pelo esse processo. Eu me identifiquei aqui com a águia. E eu acredito que você vai se identificar se você está vivendo dentro de um processo aí, passando pelo processo. Porque para estar no processo, temos que viver o processo. E talvez você aí já está vivendo o processo e está já quase no finalzinho do processo. E Deus está me usando para ser boca de Deus para a tua vida. Então aqui no versículo 31 fala assim: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E eu fiquei assim, mas Senhor, por que o Senhor ilustrou aqui uma águia? Porque a águia é uma ave que não desiste fácil. É uma águia forte. É uma águia que ela gosta de voar voos altos. E o que o Senhor disse para mim? Que o nosso alvo tem que estar lá. Nós precisamos pegar voos altos. A águia, ela tem uma visão extraordinária. De lá do alto, bem do alto, ela consegue ver a sua presa lá embaixo. E é assim que Deus, Ele vê eu e você como águia, com a visão extraordinária. Você e eu precisamos ter uma visão do futuro, de algo extraordinário que Deus tem para nós, mesmo passando pelo processo, estando dentro do processo. Então eu pesquisei algumas coisas, o Espírito Santo de Deus foi falando comigo, eu fui encaixando nessa pesquisa que eu fiz. E a primeira que eu vou te dizer aqui, o primeiro relato, foi o que o Espírito Santo falou comigo, tá bom? Então o título para esse vídeo é A Águia Passa. A águia, passar pelo processo é preciso. Então nós temos que se identificar com o processo da águia. O processo dói, mas depois que termina o processo, você vai poder usufruir dos benefícios que foi gerado nesse processo, que são todas as vitórias que Deus determinou para você antes de você entrar no processo. Então, antes de nós entrar dentro do processo, viver o processo, Deus já liberou bênçãos, as vitórias para nós. Então, para acessar elas, depende do meu posicionamento e do seu. Você venceu o processo e hoje você está usufruindo desses benefícios. Isso foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Aleluia. Então vamos lá para o processo da águia. Veja bem o processo da águia. A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. Chega a viver cerca de 70 anos. Porém, para chegar a essa idade, aos 40 anos, para ela chegar essa idade de 70, olha o que ela tem que passar. Ela precisa tomar séria e difícil decisão. Aos 40 anos, suas unhas estão compridas e flexíveis e já não consegue mais agarrar as presas. Das guias se alimenta. Ou seja, ela não tem mais força mais para agarrar a presa para ela se alimentar, né? Ela não tem mais. O bico alongado, apontiagudo, se curva apontando contra o peito. O processo às vezes dói tanto que a gente parece que o processo está desbagaçando o nosso coração. Não é mesmo? Que muitas vezes é assim que a gente sente. Parece que o nosso coração está sendo pisoteado. Então estão as asas envelhecidas e pesadas, em função da grossura das penas. E voar aos 40 anos já é bem difícil. Já é difícil a gente vencer as etapas dessa vida, não é mesmo? Imagina você não se fortalecendo, se alimentando na palavra de Deus, para que o Senhor faça você entender que você vai vencer. É difícil, minha irmã e meu irmão, passar por isso sem se alimentar da palavra de Deus. É por isso que muito desiste. Continuando. Nessa situação, a águia só tem duas alternativas: deixar morrer
ou enfrentar um dolorido processo de renovação que irá durar 150 dias. Ou a águia deixa morrer, ou ela enfrenta esse dolorido processo de renovação que irá durar 150 dias. Ou você permite passar por esse processo aí, ou você fica pelo meio do caminho. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e lá recolher-se em um ninho que esteja próximo a um paredão. Um lugar de onde, para retornar, ela necessita dar um voo firme e pleno. Ao encontrar este lugar, a águia começa a bater o bico contra a parede até conseguir arrancá-lo. Olha a dor da águia, ela precisa se renovar, ela precisa arrancar o bico dela, ela sangra, ela dói, mas é preciso. E é esse processo que você tem que entender. Tá doendo, mas é preciso. No final você vai ver que beleza que vai ser o processo da águia e o teu processo e o meu. Enfrentando corajosamente a dor que essa atitude acarreta. Esperar nascer um novo bico com a qual irá arrancar suas velhas unhas. Depois, gente, com bico novo vai arrancar as próprias unhas velhas. Pensa a dor, o processo que é. Com as novas unhas, ela arranca as penas. E só após 5 meses, renascida, sai para o famoso voo de renovação para viver então por mais 30 anos, que é chegar aos 70 anos. Olha que processo dolorido. Arrancar o bico, arrancar as unhas, depois arrancar as penas velhas para que nasça penas novas. É isso que Deus está fazendo comigo e com você. Ele precisa muitas vezes arrancar o velho para o novo entrar. Mas ele também faz comigo, com você, um processo que ele não vai tirar o velho. Mas para ele botar o novo, você vai precisar passar também pelo processo. Talvez o velho aí seja as circunstâncias que você viveu lá no passado, que está impedindo você de avançar. E Deus quer tirar o velho para que o novo entre. Não é mesmo? E talvez não tenha nada de velho na sua vida que Deus possa tirar, mas tem dentro de você aí muita coisa que precisa ser mudado por Deus, e Ele vai fazer. Reflexão. Muitas das vezes em nossas vidas temos que nos resguardar por algum tempo e começar um processo de renovação de Deus, que devemos desprender das más lembranças, más costumes e outras situações que nos causam dissabores, para que continuemos a voar em voos de vitória. Somente quando livre do peso do passado pesado, poderemos aproveitar o resultado valioso que uma renovação sempre traz para as nossas vidas. Para entrar no real propósito de Deus, o passado não pode impedir o nosso presente e nem o nosso futuro, porque senão jamais poderemos desfrutar dos planos sonhos que Deus já tem preparado para cada um de nós. Talvez você não tenha nada do seu passado que impede você de dar voos altos ou de impedir você de entrar no novo que Deus tem para você. Porém, há coisas em mim e em você que precisa passar pelo processo para entrar no real propósito que Deus tem para você. Porque Ele conhece as suas e as minhas ilimitações. Então vai ter que passar pelo processo. Ou seja, entrar no processo e passar por ele. Destrua, pois, o bico do peso do ressentimento. Arranque as unhas do medo, da insegurança, da fragilidade, do pânico, da desconfiança, dos traumas, dos temores. Retire as penas das suas asas, dos maus pensamentos e alce um lindo voo para uma nova vida e para viver uma linda história. Aqui, toda pessoa que passa a viver o processo é dolorido. Foi preparada depois do processo, onde agora vai entrar no real propósito de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então, esta é a palavra para mim e para você. Depois do passado processo dolorido, você vai entrar no real propósito de Deus, vai usufruir das bênçãos de Deus. Continua perseverando, continua aí firme e forte, mas se você está
tá passando por um processo, no caminho errado, pede Deus perdão e pede Ele para te ajudar e sai do caminho errado e entra no caminho certo. Aleluia, glória a Deus.